irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos em uma data comemorativa que nos inspira muita celebração e alegria, o Dia das Mães. Aproveitamos para felicitar a cada mulher de nossa comunidade de fé que teve o presente de gerar filhos. Que Deus nos abençoe. Estamos numa sequência de exposição bíblica na Rede, do livro de João, um evangelho do amor. Sendo assim, optamos por aplicá-lo ao contexto da vida familiar. Nosso texto está em João 4 e vamos lê-lo considerando que Jesus é o Messias e nos conduz ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso se evidencia em 5 temas sobre os quais somos convidados a agir. No primeiro tema é o Poço de Jacó. A cena dessa história se passa ao lado do Poço de Jacó. Jacó é um dos patriarcas da fé judaica e cristã. Abraão, seu avô, foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. O Senhor o escolheu estando ainda longe, nas terras da Babilônia, em Ur dos Caldeus, pois ele era sincero e leal. Deus lhe prometeu uma terra que mana leite e mel, Israel. De Abraão e Sara nasceram Isaque e Ismael. De Isaque e Rebeca nasceram os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó conquistou sua primogenitura e assim recebeu a bênção de seu pai. Gerou filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Houve um tempo de peregrinação dessas famílias até que se achegaram à terra prometida de Canaã, onde o texto nos diz que ele cavou um poço. A arqueologia nos informa que esse poço possui 30 metros de profundidade e 2,7 metros de diâmetro. Foi fonte de água para sua família, servos, animais e por muitas outras gerações que se seguiram. Ainda hoje é visitado por muitos. Esse cenário nos convida à nossa primeira ação. Cave poços. No contexto da família, cavar poços é promover um espaço de vida seguro e de bem-estar. É gerenciar as economias com providência e sabedoria. É ter tempo de qualidade com seus filhos. É investir na formação deles para que tenham qualificação aos desafios e às novas oportunidades. É orar sobre suas cabeças, acordados e dormindo, à roda, à mesa, ao lado da cama, em pé ou ajoelhado, de dia ou de noite, dando graças a Deus e clamando por sua proteção, saúde e dons. É tratar da emoção, é agregar, é semear concórdia. Sendo assim, cave poços. O nosso segundo tema é sobre o Messias. Messias significa um ungido, é o prometido por Deus, e os profetas há muito falavam sobre a vinda de um Redentor. Para os judeus, esperavam alguém que viesse redimi-los e estabelecer uma nova ordem social de paz, de justiça e de liberdade, o que realmente está de acordo com as escrituras antigas. Vejam esse trecho do profeta Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Em Cristo essa profecia se cumpre. E ele, em seus 3 anos de ministério, se anuncia e vai fazendo isso em meio a milagres e maravilhas que comprovam sua messianidade e o cumprimento de outras profecias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a levar boas novas aos quebrantados de coração e a consolar todos os que choram. Em nossa passagem do Evangelho de João, o próprio Cristo se declara o Messias. O nosso convite à ação é simples, mas poderoso. Reconheça-o. Reconheça Jesus como o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, e ele endireitará os seus caminhos. Vamos então para o nosso terceiro tema. Samaria. O contexto inicial é o aumento de seguidores de Jesus com a declaração pública de fé através do batismo. Assim, eles seguem em direção à Galileia, mas o texto bíblico nos informa que era necessário passar por Samaria. Essa é uma informação muito relevante.
Israel tem 5 regiões nessa época de Jesus. Ao lado oeste do Jordão estão 3, Judéia, Samaria e Galileia. Ao leste, Pérea e Decápolis. E uma história anterior de 700 anos antes dos dias de Jesus nos faz compreender que o povo samaritano se formou da mistura racial entre poucos israelitas e pessoas de outras regiões que repovoaram a terra, após algumas invasões assírias, o que também ocasionou um sincretismo religioso. Por isso, os judeus de Jerusalém não se davam bem com os de Samaria. Avançando nessa intensa passagem, Jesus então se achega próximo ao poço e conversa com uma mulher, o que definitivamente não estava de acordo com a prática daqueles dias. A própria mulher se assusta, e o diálogo entre eles já inspirou muitas reflexões profundas, obras de arte, músicas e peças de teatro. Esse ato de Jesus em não escolher um caminho alternativo, que se desviava de Samaria, passando pelo Vale do Jordão, de conversar com uma mulher samaritana e se anunciar como Messias, é uma combinação redentora. Ele permanece em Samaria e ali faz milagres. Eles o reconhecem como o Messias. Esse modelo nos convida a uma ação preciosa. Vá ao encontro. Não se desvie das situações que lhe pareçam difíceis. Antes, busque as pessoas que estão arredias. Tome a iniciativa de também consertar com quem errou. Vá ao encontro delas. Não escolha se omitir, mesmo que aos olhos de muitos isso possa parecer uma humilhação ou incoerência. Agregue com atos de amor. Não deixe aquele filho ou pai, mãe, avós, que porventura não conversa com você, afastado por muito tempo. Vá ao encontro. Quebre as barreiras sociais e vá ao encontro. Fique o tempo suficiente, ainda que seja um mínimo. Faça o que o fluir do momento lhe possibilitar, mas não deixe de ir. Assim conseguimos agora pensar no nosso 4º tema da passagem de João: águas vivas. A conversa que ocorreu à beira do poço de Jacó entre Jesus e a mulher samaritana é transcendente. À primeira vista, a caminhada parece ter sido cansativa, o que deixou Jesus e os seus discípulos com fome e sede. Os discípulos desceram à cidade em busca de alimentos, enquanto Jesus ficou próximo ao poço. Esse horário não era favorável a quem fosse buscar água, em virtude do sol forte. Sendo assim, deveria ser uma prática as mulheres buscarem água mais cedo, e por isso esse turno ficava para os que se viam excluídos. Jesus sabe de tudo isso, e ele não tem com o que buscar água. Jesus então pede água à mulher. Ela percebe isso. Sua vulnerabilidade é uma necessidade humana básica. Se assusta por vê-lo, homem judeu, pedindo água a uma mulher e samaritana. Mas o incrível é que ele prossegue ao diálogo. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que eu tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela interpreta esse comentário de forma literal, água como H2O. Fica arredia e na defensiva, talvez por não ter entendido ainda. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus não responde no mesmo tom, mas prossegue tolerantemente. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ela insiste na literalidade, mas agora aplicando o pouco que entendeu a favor dos seus problemas, do tipo: é agora que eu me livro de vir aqui nessa humilhação. Veja o que ela disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ainda não há a compreensão plena da mensagem que ele quer comunicar. Ele deseja se revelar e parte para uma nova estratégia. Conta-lhe um aspecto de sua vida pessoal que seria praticamente impossível que alguém soubesse. Ela de pronto afirma:
Senhor, vejo que é profeta. Aqui acontece uma reviravolta na história. A mulher aproveita que está diante de um profeta e lhe pergunta logo sobre um problemão daquele povo, que era o lugar da adoração. Veremos esse como um próximo tema adiante, mas não percamos aqui as etapas da revelação de Jesus nessa história. Ele responde sobre a adoração, mas ela ainda não reconhece a sua singularidade. Ele é o Messias. Vem então o ápice da revelação. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pronto, Jesus foi direto em sua apresentação. Ele afirmou para ela que era o cumprimento das escrituras que ela sabia de cor. A mulher não se conteve de emoção. Quando ouviu isso, largou até o que foi fazer, deixou o cântaro de água, correu para espalhar essa notícia, sabendo que era o que todos esperavam. Chamou-os dali, que o viram e também creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Sobre esse tema, segue o nosso convite à ação. Transborde a água viva. Sim, aquela que Jesus nos oferece, que evoca a alegria, a paz, as boas novas de salvação. Fale mais sobre Jesus. Viva a coerência do Evangelho em seus dias. E assim caminhamos para o quinto tema, a adoração. Lembremos que quando a mulher soube que estava diante de um profeta, logo buscou resolver o impasse da época, o local de adoração. Imagine, se isso acontecesse hoje, a pergunta local poderia ser qual é o melhor time de futebol ou em qual partido vai votar. Mas se a polêmica ainda não chegou à altura, qual é a verdadeira religião? Sem, obviamente, entrar nesses temas outros, embora cada um de vocês possua opinião, convicções e bons argumentos sobre eles, o que a samaritana está nos evidenciando era: adoraremos no Monte de Jerusalém ou no Monte Gerizim, em Samaria? Jesus até dá a dica de que a salvação viria de Jerusalém, afinal, ele é da tribo de Judá, família que ficou na região da Judéia. Judéia significa Judá em latim. Mas a intenção dele nem era tomar partido, portanto, logo já anuncia a reviravolta que ele mesmo provoca na história. Veja só. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esses são versos representativos a todo estudo e vivência que fazemos sobre adoração. Mas o que significa adorar em espírito e em verdade? Já vamos exemplificar a partir do convite. Adore em espírito e em verdade. É reconhecer a superioridade da soberania divina, colocando-o no lugar alto em sua vida. Fazer isso de contínuo em tudo o que faz, até nas canções, louvando-o pelas suas boas obras e adorando-o por quem ele é. Cave poços, reconheça o Messias, vá ao encontro, deixe a água viva fluir e adore em espírito e em verdade. Faça isso em família, viva esse dia com a graça do Senhor e tenha uma ótima semana.